Olá galera, eu sou a Cida, esse é o canal Comparte Livros, que tá de volta depois de um bom tempo longe do YouTube, e pra comemorar tem sorteio. Bom, quem acompanha o canal sabe que eu fiquei um tempo sem lançar vídeos, né? Isso teve alguns motivos. O principal deles foi uma amidalite que me pegou durante mais de um mês, que eu fiquei praticamente sem voz. Então eu tava incapacitada de gravar mesmo. Mas para comemorar minha volta ao YouTube, a volta do canal, eu decidi fazer um sorteio pra vocês. Então como que vai funcionar? Eu vou sortear um dos livros que eu já fiz resenha aqui no canal. Então até hoje eu fiz 5 resenhas aqui. Foram os livros Laranja Mecânica, Orange is the New Black, As Crônicas de Nárnia e os 2 livros do vídeo especial do Dia Mundial do Rock, o Classic Rock, que é da Kiss FM, e o Love Me Do, que conta a história do Beatles. Então eu vou sortear um desses 5 livros, que vai ser a escolha no caso do ganhador. Para participar, o que você tem que fazer? Antes de mais nada, se inscrever no canal, né? Tem que estar inscrito para poder participar. Depois, dá um joinha nesse vídeo e comenta lá embaixo, eu quero. Hoje nós estamos com 162 inscritos. No dia em que eu atingir 200 inscritos, eu vou sortear. Divulgando pra vocês o resultado, aí o ganhador vai escolher qual desses livros ele vai levar pra casa. Tá certo? Então, se inscreve no canal, dá o joinha no vídeo e comenta eu quero aqui embaixo. Então tá. Bom, ao longo desse tempo que eu fiquei fora, eu li alguns livros, lógico, né? Não paro de ler. E então nos próximos vídeos eu vou fazer as resenhas desses livros que já estão acumulados aqui nas minhas anotações e tudo mais. Nesse tempo que eu fiquei fora, eu li muito mais livros digitais do que físicos. Então eu voltei a usar regularmente o meu Kobo, que é uma aquisição que eu recomendo para vocês, leitores. Eu sei que muita gente tem resistência ao livro digital. Eu também não gosto de ler no celular, de ler no computador. Porém o Kobo é um negócio diferente, assim. Primeiro que ele não tem o brilho na tela, então eu não sei pra vocês, mas pra mim faz muita diferença. Ele tem uma textura parecida com o papel mesmo. E segundo, por causa do peso, né? Pelo menos eu, paulistana, que ando de metrô e pra cima e pra baixo, eu acho muito prático o Kobo, porque o primeiro livro que eu li no Kobo mesmo foi eu não lembro qual livro foi exatamente, mas foi da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, que vocês conhecem, que tem desse tamanho, então assim, é muito chato pra levar, muito pesado. Então o Kobo é desse tamanho, dessa finurinha, e ele é bem prático. Outra coisa é que ele dá a possibilidade de fazer anotações, de fazer destaque, né, como se fosse com marca-texto. Então, eu acho que ele oferece uma experiência de leitura interessante. Então, eu sou adepta e recomendo. E aí, o primeiro livro que eu li, que na verdade eu li na semana seguinte ao meu último vídeo, foi O Chamado do Cuco, que tá aqui. Essa é a parte sem graça do Kobo, né? Não tem capa, não tem cheiro de livro. Mas enfim, eu li O Chamado do Cuco, que pra quem não sabe é um livro da Rowling, a autora do Harry Potter, porém ela lançou sob o pseudônimo de Robert Galbraith. Então o livro saiu com esse pseudônimo, as pessoas não sabiam que era da Rowling, o livro foi resenhado e teve várias críticas, né, positivas, negativas, etc. E aí só depois é que a gente acabou descobrindo que era ela a autora. O Chamado do Cuco é uma história policial, um romance de investigação. Basicamente tem uma modelo, que é a Lula Landry, e ela aparece morta assim, na verdade ela teoricamente se joga de cima de um prédio, e aí a polícia dá o caso como suicídio, porém o irmão dela não acredita que foi suicídio, e aí ele vai procurar um detetive, que é o Strike, pra conduzir as investigações. Então é um romance de investigação, coisa que eu particularmente adoro, gosto muito de romance policial. É um livro da Rowling, que eu particularmente adoro, porque eu gosto muito, né, do Harry Potter, como eu já falei diversas vezes. Gostei muito do Morte Súbita também, que foi o outro livro para adultos que eu li, da Rowling. Então eu fui ler o livro assim com bastante expectativa, né, esperando algo incrível. E não foi. O livro teve muitas críticas positivas quando foi lançado, antes de saberem que ele era da Rowling, e isso me fez pensar que as expectativas atrapalham um pouco na leitura. Porque assim, é um livro legalzinho, sabe? Só que quando você conhece a Rowling, você não vai esperando um livro legalzinho, você vai esperando o livro. E aí eu acho que você talvez se decepcione. Eu pelo menos me decepcionei. Não porque o livro é ruim, mas porque ele não é espetacular. Ele não é um livro que vai ficar na sua memória como um dos melhores livros que você leu. O Chamado do Cuco é um livro rápido de ler, assim, ele tem um ritmo leve. No começo ele é meio parado, mas quando o Strike começa as investigações, começa a fazer os interrogatórios com as pessoas próximas da Lula e tal, aí vai começar a ficar interessante. E aí dá uma acelerada também. Além de não ser o livro mais incrível do universo, me decepcionei um pouco porque eu acho que a Rowling ela é muito boa em construir personagens. Inclusive,
personagens fora de estereótipos, assim. E quando eu li O Chamado do Cuco, eu achei a maioria dos personagens extremamente clichê. Isso me irritou um pouco. Então, por exemplo, a Lula é do mundo da moda. E aí você tem pessoas que vão ser entrevistadas pelo detetive que são assim: uma maquiadora que é fofoqueira, sabe da vida de todos os famosos. O estilista que é gay, sabe? Tem a dupla de policiais, que um é o mais velho, é todo mal-humorado, e o outro é diferente. Aí tem o namorado dela, que é um roqueiro drogado. Muitos estereótipos e isso me estressou um pouco. Agora, os personagens principais, que seriam o Strike e a Lula, eu achei que eles são um pouco mais interessantes, um pouco mais bem construídos. Apesar de o livro começar depois que a Lula morreu, a investigação vai revelando alguns traços dela, e ela é uma personagem interessante. E o Strike é muito legal também. Eu gostei dele. Mas aí tem uma outra coisa também que eu achei questionável. É que eu achei que tem um foco maior no Strike do que na história em si. E aí fica assim, a história do Strike. Então ele também tá passando por dramas pessoais. Ele tem uma história de vida interessante, porque ele tem um pai famoso e coisas assim. E aí a gente tem assim, um desenvolvimento da personagem Strike, da cabeça do Strike, enfim. Que talvez não agrade todo mundo, porque a gente espera que o foco maior seja no caso, né? E aí tem um desenvolvimento grande do detetive em si. A Rowling já falou que vai ser uma série, né? Então vão ter outros livros com o Strike. E aí eu imagino que esse desenvolvimento da personagem faça sentido, sabe? Que, por exemplo, o fato de ele ter um pai famoso tem alguma importância em algum momento, porque eu não vi, assim, nenhuma importância. O livro, em alguns momentos, ele traz algumas reflexões. A Lula Landry, por exemplo, ela é adotada, ela é mestiça. Existe uma questão da identidade daquela moça que é negra em Londres. Ela não se sente parte daquele mundo, em algum nível. Ou, por exemplo, sobre a autodestruição de várias pessoas desse mundo, desse submundo, de modelos e cantores e etc. Ou ainda sobre a configuração das famílias. Mas assim, todas essas reflexões, elas são muito rasas. Então, eu vou esperando que aquilo se desenvolva mais, sabe? Que vire um conflito interessante. E, na verdade, é tudo muito pincelado por cima. Não aprofunda em nada. Se eu tivesse que adjetivar esse livro, eu diria que ele é preguiçoso. Eu fico imaginando a Rowling, que teria uma pressão editorial grande e da mídia pra fazer uma coisa excepcional. Ela escreveu um livro, assim, despretensioso e sem grandes vontades, sem grandes cuidados, e aí por isso lançou sob pseudônimo, sabe? Pra ninguém encher o saco dela. Não tem o desejo de ser um grande livro. Não tem. O Chamado do Cuco, como eu comentei, vai ter continuação. Na verdade, já foi lançada, chama O Bicho da Seda. Eu não li ainda, e pra ser honesta, eu não tô, assim, com uma super vontade, não. Não será um dos próximos livros. Eu tenho outras coisas na frente dessa fila. Ele também vai virar uma série de TV, tá? Então, sei lá, né? Vamos esperar. De minha parte, eu senti falta de algumas coisas que pra mim são essenciais no romance policial. Por exemplo, a pista falsa, algo que vai te conduzir pra um lado, pra você achar que é tal pessoa ou tal coisa, e aí depois tem uma reviravolta e não é aquilo. Eu achei que o livro, na maior parte, ele não te leva pra lado nenhum. Então, quando o desfecho aparece, ele é surpreendente, assim, um pouco, mas não é assim, puxa, eu não pensei nisso, eu jurava que era tal coisa, sabe? Ele não te conduz, sabe, por um lado errado. Ele não te conduz pra lado nenhum. Então, assim, amo a Rowling, diva, maravilhosa. Gosto muito dos outros livros, mas se é pra ler policial, eu sou mais Agatha Christie. Bom, gente, então é isso. Não se esqueçam do sorteio, tá? Participem. E semana que vem eu tô de volta.